E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre fenômenos ondulatórios e a questão diz o seguinte. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada no telhado de sua casa em um buraco com o diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Temos então a figura ali da luz engarrafada e do senhor que teve essa ideia, e a pergunta é: que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Essa questão ela tem um pequeno problema nas alternativas, mas antes de eu falar disso, vamos já descartar uma das alternativas que com certeza não é, e que a própria questão me diz isso, né? A questão fala ali, né, o diâmetro igual da garrafa muito maior que o comprimento de onda da luz. Por que a questão ela me dá essa informação? Justamente para eu poder tirar das alternativas a resposta difração. Então, vamos lembrar que difração é aquele fenômeno onde a luz, né, ou a onda, ela contorna um obstáculo, e para isso acontecer, a gente precisa que os tamanhos, né, as ordens de grandeza do obstáculo e da onda, do comprimento de onda, sejam próximos. Se eles forem muito diferentes, a gente não tem a difração nessa situação. Por exemplo, como a própria questão diz ali, o comprimento de onda da luz ele é muito pequeno em relação ao diâmetro, né, o buraco ali onde a garrafa está inserida. Então nessa situação a gente não vai ter a difração, porque a ordem de grandeza é muito diferente. Para a gente ter a difração da luz, a gente precisaria de um obstáculo muito pequeno na ordem ali dos nanômetros, tá? Já se fosse uma onda como o som, aí nós teríamos a difração, porque o som ele teria a ordem próxima da abertura ali onde a garrafa se insere. Então por isso que a gente tira a difração, a questão mesmo me dá essa dica. Mas ainda sobram outras alternativas, e é para a gente entender melhor, eu fiz um desenho aqui bem por cima, só para a gente ter uma noção, né? Vamos imaginar que essa parte esférica que eu desenhei seria a minha garrafa, e essas linhas laranja estão nos dando uma ideia dos raios solares que chegam na garrafa. O que a gente tem que entender? Eles vão fazer a troca de meios então do ar para a água, e nessa troca de meios eles vão sofrer desvios. Esses desvios em relação às suas trajetórias vão fazer com que esses raios de luz eles atinjam, né, a outra superfície da garrafa, e nessa situação eles vão fazer uma nova troca de meios, indo então para dentro da casa em diferentes direções. Eu não estou muito preocupado aqui com a ordem dos sentidos, das direções que eu estou botando raio, né? Talvez eu possa ter errado aí nas angulações, mas o que eu quero que vocês entendam é: a gente tem uma troca de meios do ar para a água e depois da água de volta para o ar, né? Que é a parte de dentro da casa. Então refração seria uma opção, mas o aluno que estuda um pouco essa matéria, que está um pouco ligado, ele também poderia ficar na dúvida em relação à reflexão, porque ele pode pensar assim: tá, mas senhor, eu até vou fazer de outra cor. Quando a luz ela bate ali, não necessariamente ela vai refratar, né? Ela pode refletir aqui um pouco, ir para outra parede da garrafa e acabar refratando em outra parte, né, dessa garrafa. Então sim, poderia acontecer, na verdade está acontecendo refrações e reflexões ao mesmo tempo, e as duas são responsáveis por essa luz engarrafada, digamos assim, né? Então a reflexão ela seria uma opção para a gente. A absorção também talvez estaria acontecendo um pouco, né? Um pouco de absorção também poderia acontecer. Então o aluno ele ficaria na dúvida, porque tem muitas opções que ocorrem simultaneamente ali nessa situação. O detalhe é que muito provavelmente a questão ela queria o principal fenômeno responsável pela passagem de luz da parte de fora para a parte de dentro, o principal fenômeno, né? E esse é o problema, às vezes a questão não vai ser bem construída e o aluno ele vai ter que deduzir. Então o principal fenômeno para isso aí seria a refração, que fala o que? A troca de meios, né? E consequentemente essa mudança de direção na troca de meios. Mas a ideia é essa, a principal resposta seria a alternativa E, por representar o principal fenômeno óptico acontecendo com a luz. Mas é bom deixar isso claro, a questão ela não está sendo
a mais completa possível na pergunta, ela deixa algumas aberturas, gerando uma pequena dúvida ali nos alunos, o que pode ser ruim, né? Nesse caso aí o aluno acaba marcando reflexão, o que também não estaria errado. Só para reforçar, a questão muito provavelmente queria o principal fenômeno na troca de meios, na passagem da luz da parte de fora para a parte de dentro. Certo? Então a resposta, conforme o gabarito oficial, fica alternativa E, embora a alternativa D também pudesse ser uma resposta aceitável aí. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!